Meu nome é Marta Josiane Lima Silva. Eu sou o Fabiano da Rocha Silva. Eu sou a Ângela Araújo Silva. E eu sou o Adriano Dutra da Silva. Eu, particularmente da música, né? Trabalhando com o Primeiro Amor, primeiramente. E anteriormente já tinha sido também professora da escola dominical. E agora como jovens. Eu já participei da questão da juventude, né? Um apoio na coordenação, um tempo ainda que era o Anderson, Distrito 7, Maria Isabel, isso, sei lá, mais de 20 anos atrás. E a música, né? Sempre, acho que todos os anos a gente estava sempre participando, apoiando. E agora, por último, na liderança da juventude de novo. Missões, EBD, juventude, segundo encarregado da CERN. Eu comecei cuidando da mocidade, depois fui para EBD, segundo encarregado da igreja, e agora eu estou na parte da portaria também cooperando com os irmãos. O que mais desafiou com certeza foi a juventude atualmente. A gente, particularmente, a gente está muito mais envolvido com a música na igreja, né, e acaba criando assim que é um ponto de conforto, né, fica fácil, e daí entrar na questão da liderança da juventude, assim, foi dar uma mexida, assim, sair um pouco da zona de conforto. Sair da zona de conforto, com certeza. Bom, para mim, né, o mais desafiador, assim, foi, até esqueci de comentar, a parte da secretaria na época da pandemia, que eu fui a secretária da pandemia, né, e foi bem desafiador. Claro que todo o trabalho que tu faz pro Senhor sempre tem um desafio, de procurar fazer sempre o melhor, porque nós como seres humanos somos limitados, né, e é difícil, sempre tem aquele desafio, será que eu tô fazendo certo, será que eu tô agradando a Deus, será que é assim que Deus quer que eu faça? Mas na época da pandemia, como secretária, foi difícil para mim, porque tinha que encaixar cultos, enfim, organizar todo um culto. Então, para mim, agora, assim, pensando, o mais difícil foi esse departamento. E para mim o mais desafiador foi quando a gente estava de coordenador do EBD, porque na época nós tínhamos quatro congregações e mais um ponto de pregação. E nós oferecemos um trabalho de todo domingo estar numa congregação diferente. E cada congregação era um trabalho bem diferente. Inclusive a gente construiu também uma cozinha desse ponto de pregação, né? Numa igreja cuidava das crianças, outra mais a parte adulta. Então foi um desafio para nós aquele ano. Durou um ano, porque depois eu pedi para sair, né? Mas foi um trabalho bem desafiador justamente por isso. Cada domingo estávamos numa congregação e cada domingo era um trabalho bem diferente do outro, porque cada um tinha suas particularidades. Então para mim foi aquele, sem dúvida nenhuma, né? Para mim foi relativamente tranquilo, porque a CERN ela tem uma particularidade muito grande e eu vejo assim que a nossa juventude, principalmente na época que a gente estava coordenando ali, são uma juventude que já vinha preparada de casa, porque tem uma base e eles vinham já com a mentalidade através dos pais que tudo que eles tinham que fazer para Jesus tinha que ser muito bem feito e os pais ensinar também a ter respeito pelas coisas do Senhor. Então, quando a gente assumiu o trabalho, nós pegamos uma juventude identificada com isso no coração. Então, foi muito fácil para a gente, por causa daquilo que eles já trouxeram de casa, né? Trabalhar com a juventude foi algo, assim, novo e maravilhoso. Assustador no início, né, porque jovens, mas como mãe, a gente coloca em prática um pouco a maternidade, né, sendo líder de jovens. Então, nesse sentido, se torna um pouco fácil. Foi tremendo, porque cuidar da juventude, a juventude é a força da igreja, a juventude é a alegria da igreja, a juventude é o que move a igreja. Às vezes a gente vem com uma ideia e eles já estão com o assunto todo resolvido, né? Então foi uma experiência muito boa, assim, foi algo tremendo para mim, como pessoa, como líder, enfim, gostei muito. A gente está aprendendo mais do que eles, né? A gente, como eu falei, né? A gente sai um pouco da nossa zona de conforto, né? E precisa dar um norte, né, para as ideias que a gente tem, para as ideias que Deus coloca no nosso coração e a gente precisa traduzir isso, né, pensar assim, ver a melhor forma e de uma forma que não seja pesado para eles, né,
mas que eles entrem nesse barco assim por vontade própria, né? Que nem como o irmão Adriano e a irmã Angela falaram, né? A CERN é uma igreja, eu tenho assim como uma igreja muito abençoada, né? Acredito eu que em todos os departamentos na juventude não é diferente, porque é uma igreja que ela pega junto, ela trabalha, ela faz as coisas andar, né? Claro que sempre tem o líder na frente, e na juventude não é diferente, né? Para nós foi um grande desafio, mas eu costumo dizer assim que os jovens da CERN são jovens assim, abençoados, sabe? Porque a gente ouve assim de outros distritos, de outros líderes, né? Até de situações que já se passaram, né? De agora pós-pandemia, muitas igrejas praticamente ficaram sem jovens, sem adolescentes, né? E os nossos ali, mesmo com tudo que aconteceu, estão ali firme, e o que tu pede para eles, eles estão prontos para fazer, para trabalhar. Então, como eles falaram, a CERN ali, eles têm, os jovens vêm já, né, acho que de uma estrutura familiar e de líderes que vieram antes da gente, né, que conseguiram deixar eles com uma base, com um aprendizado, uma estrutura, sabe, que foi passando, né, de geração em geração. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo, assim, é muito gratificante, porque, que nem o Fábio falou, a gente acaba aprendendo muito mais com eles às vezes, né? E que nem a Angela falou, eu também tenho uma adolescente em casa, né? Então, tu sabe muitas vezes o que tu tá passando com eles, tu sabe porque tu tem uma dentro de casa, né? Então é mais entre aspas, mais fácil de conseguir lidar. Pensando assim, eu vejo pela minha filha, né? E pelas meninas que a gente conversa bastante com elas, e eu penso no meu tempo, né? E as oportunidades, as ofertas que eles têm hoje em relação, assim, tudo que eles têm disponível, como vários streams, e internet, Instagram, tudo que influencia, né? É muita oferta que nós não tínhamos, né, na nossa juventude. Então, eu costumo dizer que hoje eles, para estarem na casa de Deus, para seguirem firme, eles têm que batalhar, eles têm que lutar, e eles têm sido fortes, porque as ofertas são muitas, assim, e as ideologias, né, que têm se criado, e tem isso nas escolas, né, eles têm vivido, assim, diariamente, assim, essa afronta. Então, eu acredito que é bem mais difícil agora, na atualidade, do que foi para nós. A gente, um tempo atrás até a gente comentou, né, no nosso tempo a gente tinha poucas opções, né, e hoje tem tudo na mão, né, só não existia a questão do smartphone, assim, que dava tanto entretenimento, né, tantas opções, assim, que hoje em dia tem, né, e toda a parte de comunicação em geral, assim, né, de informação, né, se demorava muito mais para fluir. Hoje em dia acontece alguma coisa no outro lado do mundo, já está aqui em meia hora, já está aqui e já está querendo influenciar as pessoas, né? Então isso acaba sendo mais complexo, assim, para a juventude, né? Acaba exigindo um pouco mais deles, e isso precisa estar alicerçado, né? Na palavra, estar alicerçado em algo que eles não venham cair, assim, por qualquer marolinha que venha, né? Eu vejo que está muito mais difícil hoje, como a Marta e o Fabiano estavam falando, né? Isso é algo que a gente já debate também em casa, que eu não me aceitei Jesus, já tinha 24 anos e criei 2 filhos na igreja, né? E eu vejo que o desafio hoje está muito maior, porque a informação, que nem diz o Fabiano, está na mão, né? Abriu ali o celular, tem tudo. Então, para o pai e para a mãe em casa, às vezes também é difícil. Imagina para a liderança, como igreja, nós como igreja, como liderança, líder de jovens, enfim, a gente tem que estar muito atento, porque em casa são 1, 2 e na igreja são 20, 30. O bom, né, que a gente já comentou aqui, que na CERN são jovens alicerçados, são jovens que vêm de lares já cristãos, já nasceram no lar cristão, mas é muito difícil, porque num piscar de olhos ele tem informação, e às vezes a informação não é boa. Então a gente em casa, nós como pais, mães, líderes, temos que estar apoiando, temos que estar mais atento ainda para poder chegar até eles com uma informação do certo, porque a internet ali tem tudo, né? Tem o
lixo, tem o bom, e às vezes não estão preparados para ouvir certas coisas, para vivenciar certas coisas, né? Principalmente o adolescente que está chegando também na adolescência, eu vejo que vai ser mais difícil ainda. Se hoje para os de 20 está difícil resistir o pecado, que nem um louvor que o Arthur cantava muito, o pecado vem e me tenta todo dia, não sei quem canta esse louvor, mas isso me chamou a atenção, que é bem isso, não só o jovem, mas nós, né? Nós vivemos isso, o pecado tenta todo dia. E pro jovem muito mais, porque eles estão ali naquele turbilhão de hormônios, enfim, naquela confusão, sou adulto, sou criança, o que eu sou ainda, né? E aí se encontra naquele mundo de informação, de coisa ali, é complicado. Então eu vejo que tem que trabalhar em conjunto, assim, família, igreja, né? Porque a escola, a gente sabe que a escola é complicada, né? Que oferecem de tudo ali. Eu vejo que as opções de entretenimento hoje são muitas. E o problema também dessa juventude, que na maioria das vezes eles não filtram as informações. Então, por não filtrar as informações, absorvem tudo. E uma outra questão também que me preocupa como pai, como membro de uma igreja, né, é que eles estão assim, criando uma relação de prioridades. E com esse monte de entretenimentos, que é 24 horas por dia, as questões espirituais, as questões de Jesus, elas estão ficando do meio para o final dessa relação. Então não filtro, começo a criar outras prioridades, isso tem a tendência a fazer com que eles venham se afastar cada vez mais. A própria questão da leitura da Bíblia Sagrada, muitos não gostam de ler, então como eles vão se alicerçar se não leem a Bíblia? Como vão se alicerçar se eles não meditam sobre a Bíblia? Sendo que sem um smartphone na mão e aquilo ali vem um turbilhão de coisas, quando às vezes passaram 2, 4, 5 horas sem perceberem. E assim, adquirindo muita informação, e na maioria das vezes é o que me preocupa, que a gente conversa em casa, não filtra, não sabe o que edifica e o que o afasta. Então esse é o problema maior, e sem dúvida hoje em dia é muito pior mesmo, né? Por essas opções e por um monte de lixo que tem seguido disso, por essas influências que a gente vai conversar ou percebe, fica analisando e vendo, eles falando, eles conversando ali, tu vê que não tem nada de útil aquilo ali. Mas tu vai olhar embaixo, lá são milhões e milhões de visualizações, de gente concordando com um monte de besteira. Infelizmente, isso também está chegando na nossa igreja, está chegando na nossa juventude. Então é um momento realmente de despertar, a gente como líderes mostrar uma verdade, uma realidade que muitas vezes não chegam a eles justamente por isso, porque o tempo deles hoje são para esse tipo de entretenimento, sendo que a prioridade deles deveria ser Jesus e a palavra do Senhor. Então o risco hoje, sem dúvida nenhuma, é muito maior mesmo. Eu acho que o que mais marcou, assim, foi, no meu caso, foi algumas conversas que eu tive, assim, em particular com algumas meninas que às vezes tu vê, né, que começa a faltar, assim, começa a dar aquela desanimada, assim, daí tu chama pra conversar, porque, que nem eu falei pra uma delas, assim, o nosso papel aqui não é criar um cronograma de culto, não é estar ali nos sábados, o nosso papel aqui, se nós, né, decidimos nos colocar na brecha para trabalhar com vocês, é para estar presente, é para estar auxiliando, ajudando da forma que a gente pode, né? E a gente se preocupa e tu saber, assim, né, que tu pode fazer a diferença na vida daquela pessoa ali, que não tá passando por uma situação muito legal, muito boa, e tu poder conversar, dar um conselho, porque muitas vezes tu já passou por aquilo, né? E também de jovens, assim, que se reconciliaram. O nosso retiro também foi um momento bem especial, assim, como tu falou, né, a gente já chegou, na verdade, né, vai fazer um ano, mas eu tenho guardado, assim, na minha memória momentos bem especial, assim, de algumas situações. A questão, assim, tem vários pontos, né, mas são alguns momentos, assim, que a gente acaba, às vezes, conversando com a juventude, a gente vê alguns jovens que precisam, às vezes, conversar, né, e a gente vê que às vezes a palavra Deus nos dá para alicerçar, né, para ajudar eles. Às vezes está num momento assim que não sabe para que lado, que decisão tomar, né, e isso marca. A gente tem alguns casos assim que a gente conversou e a gente tem visto assim o quão especial é, né, e assim como algumas coisas que a gente vê assim do nosso lado também, né, que a gente às vezes fica preocupado assim, como é que vai ser, como vai ser, né,
mas a gente larga na mão de Deus, claro, a gente faz a nossa parte, mas a gente entrega o maior para Deus, e Ele faz assim, de uma forma melhor do que muitas vezes a gente imagina, né? Então acho que esses são os pontos assim, principais assim, nesse primeiro ano assim, de aprendizagem. Bom, para mim o que mais marcou a mim, assim, quando a gente era líder de jovens, foi o retiro que a gente fez. Lindy Samarco, Fabiano, histórias que a gente ouve, sentar e conversar, o se aproximar mais, né? E o retiro permite isso. E eu vivi algo tremendo, foi quando a gente chegou no retiro, na sexta-feira de noite, que a gente fez a fogueira. E aquela fogueira foi algo assim tão especial que até eu nem pensei que fosse ser tanto assim, né? Porque a gente juntou eles todos ali sentados ao redor daquela fogueira, e na época boa parte deles ainda eram adolescentes, né? Que hoje já estão casados, né? Então faz tempo isso. E eles sentaram ali no chão mesmo, ao redor daquela fogueira, e a gente foi conversando e falando, começamos a cantar uns louvores, e ali alguns começaram a abrir o coração, né? E foi algo assim tremendo, porque a gente sentiu muito forte ali a presença de Deus. O que Deus fez naquele retiro, na vida de muitos jovens. E outra parte desse retiro que me tocou muito, que eu não esqueço também, foi a coreografia das meninas. Que eu lembro que a Jennifer chegou pra mim e disse assim: irmã, a gente queria apresentar uma coreografia. A gente não ensaiou assim nada muito programado, mas podemos fazer? Eu disse: eu vou falar com o Adriano, eu acredito que sim. E o Adriano prontamente: não, vamos fazer. E eu lembro que era o salão assim, tinha um corredor pros quartos, e eu fiquei naquela porta daquele corredor, e elas apresentando. Foi tão forte o que Deus fez naquela coreografia, que parecia assim, eu tenho certeza que tinha anjos com elas ali, porque elas começaram a chorar, elas começaram a ser tocadas assim pelo Espírito Santo, e invadiu uma brisa assim do Senhor dentro daquele lugar, que foi algo assim inacreditável que Deus fez naquela coreografia. Então foi duas coisas que me tocou muito, né, quando a gente foi líder de jovens. Espanhol, né, da Bianca. Para mim, assim, a minha visão, desde que a gente assumiu aquele trabalho, e a gente sempre fez isso na nossa carreira, no nosso ministério, né, foi de dar oportunidades. Mas para te dar oportunidade, primeiramente, as pessoas, os jovens, né, precisam estar motivados. Então foi uma das coisas que a gente começou a fazer, a motivá-los. Fazíamos uma escala mensal, usávamos o máximo número de jovens possível dentro de um culto, né? Damos a oportunidade para alguns deles terem a sua primeira pregação. A gente fez isso, foi uma coisa que motivou, e com isso a gente adquiriu o respeito deles, a confiança deles, porque um líder hoje precisa ter a confiança daqueles que estão com ele, porque se a gente não tiver isso aí, eles não se chegam até nós. E um estilo de igreja que não me agrada é aquela que o líder está no púlpito e os seus estão lá embaixo, e existe um abismo entre eles. Para mim, o líder, ele tem que todas as vezes sair do altar, estar entre o povo, estar entre as ovelhas, porque o pastor, ele não cuidava das ovelhas de longe, ele estava entre as ovelhas. E foi uma coisa que a gente conseguiu fazer mesmo, a gente assim, eu não tendo muito jeito, mas eles conseguiram ter uma confiança em nós assim, e começaram a trabalhar com a gente, abrir o coração, a participar. Isso é legal, porque nós estávamos no meio deles, junto com eles, ouvindo eles e motivando eles a continuar no caminho e a desenvolver o ministério que Deus tem. Como a Angela falou, né? Alguns eram solteiros, hoje são casados, já são pais, né? Então muita coisa aconteceu de lá para cá, mas a gente precisa manter um povo motivado a fazer as coisas do Senhor e fazer com alegria. E ter a confiança no seu líder é fundamental. Sem isso aí, nenhum líder consegue fazer nada, não consegue trabalhar. E se esse líder estiver afastado do povo, pior ainda. Então aqui já fica até um conselho, né? Está sempre entre eles ali, porque há muita carência. A gente sabe, nós somos pais que às vezes não tem liberdade de falar com o pai, ficam envergonhados de falar com a mãe, e às vezes com alguém de fora é mais fácil. Então, com o líder lá tendo essa confiança, tendo esse jeito, e sabendo ouvir, sabendo aconselhar, então assim, para eles é importante, até para depois também eles terem um acesso no pai, chegar mais confiante, mais tranquilo com o pai e a mãe, e poder conversar, abrir o coração. Então parece que assim, dentro da igreja, até às vezes fora da igreja também, parece que um terceiro é muito mais fácil que dentro de casa. E se chegar numa boa mão,
E essa mão der a boa orientação, fica mais fácil prever até os pais, né? Então eu vejo assim, motivação e confiança é fundamental, né? E aquele retiro foi impressionante o que Deus fez, né? E o que mais me tocou agora, a Ângela lembrou, eu não ia nem citar o nome, mas já que ela falou, né? Foi quando a gente começou a organizar o nosso retiro e começou a preparar ele, e tinha o Argel. E o Argel queria muito ir nesse retiro, só que nós não sabíamos. E um dia, na saída da igreja, bem na porta, os pais deles vieram perguntar se nós levaríamos o Argel para o retiro. E quando nós olhamos assim, claro, não tem problema, a gente leva ele, se agarrou, a gente começou a chorar, uma emoção tão grande. Aquilo assim, para mim, o retiro começou ali. E ele teve a oportunidade de estar lá conosco, lá foi abençoado como todos os outros, né? Mas assim, o retiro começou muito antes de nós estarmos lá. A alegria dele, quando ele ouviu um sino da gente e poder estar com todos os irmãos, com todos os jovens lá na igreja, foi fundamental. Ele foi tremendo, né, o que aconteceu ali. Então eu digo que foi assim, daquilo tudo que aconteceu durante aquele ano lá, esse sim pro Argel, para mim assim, foi a parte que mais me tocou, né? Primeiro amor, né? Até hoje nós estamos comentando, né? Eu e a Silvana, que o Primeiro Amor esse ano faz 10 anos, né? E então é um coral, assim, atualmente é um coral de crianças bem pequenas, né? Mas ele já teve foi um coral grande, né? Com adolescentes, crianças bem pequenas, e foi passando, né? Foi se reestruturando, né? Várias vezes. Mas com certeza foi uma época, assim, nós ficamos 3 anos, eu e a Débora com o Primeiro Amor, e era um trabalho bem desafiador também, né? Mas foi muito gratificante, tanto que algumas vezes às vezes a gente para lembrar, assim, eu e a Débora, e a gente lembra, assim, com alegria, né, de vários ensaios, assim, que a gente eu chegava esgotada, cansada, ela assim, porque trabalha com crianças também na escola, chegava assim com os ouvidos, a cabeça assim, cheia, mas assim, tu saía de lá com as tuas forças renovadas, porque não é fácil lidar nem com adolescente, nem com criança. E ali era uma mistura, né, de pré-adolescência com pequenininhos, mas era tão gratificante, assim, com certeza foram 3 anos que me marcou bastante, assim, e eu vou carregar, assim, as lembranças que a gente teve com eles, assim, com muito amor, porque no começo foi bem desafiador, porque tu pegar um coral que já era bem estruturado, que já tinha alguns anos já, eu entendo, assim, que às vezes é mais fácil tu pegar e erguer um trabalho e botar a tua marca, o teu jeito ali, né, do que tu pegar um trabalho às vezes que tá andando super bem, assim, e aí tu chega ali e pega, assim, tu tem que dar o máximo, o teu melhor, assim, porque tu tem que tentar manter aquele trabalho ali e sempre dar o teu melhor para que aquilo ali possa crescer, possa desenvolver, né. Então eu me senti pequena, assim, né, todas as vezes que tu assume um trabalho, eu pelo menos me sinto pequena com aquilo que Deus coloca nas minhas mãos para fazer, né? Mas a gente vai pedindo para o Senhor capacidade, né? E eu acredito, assim, que o Senhor nos deu capacidade para tocar aquele trabalho de uma forma que a gente sabia, e muito gratificante foi para nós o dia que o Gessé chegou e disse assim: Marta, o que tu acha da gente fazer uma banda pro Primeiro Amor? Que antes era com playback, né? Uns adolescentes estão aprendendo. Eu disse, Gessé, olha, show de bola, é de Deus, vamos. Então foi uma coisa assim foi muito, muito lindo, muito bom assim pra gente, a gente saber que a gente podia mudar assim do playback pra botar a gurizada que tava aprendendo a tocar assim, e deu um outro ar assim pro coral. Então foi bem marcante pra mim, com certeza. Eu tenho muitas memórias lindas do coral. Bom, eu tenho, vamos dizer assim, nesses anos assim, há vários trabalhos assim que a gente vai gostando, assim, se sentindo feliz, né, ter participado. E a gente tem um carinho especial pela Banda Atos, né, a questão da música em geral na igreja, né, que a gente sempre está tentando ajudar, apoiar, né, agora a juventude, né, mas eu acho que uma coisa assim que a gente acaba se lembrando um pouco assim foi, eu tinha acho 14 anos, que foi o grupo Adoração, né, que foi os adolescentes na época, né, era
era eu, o Cristiano, o Silvinho, a Marta, o Osias, a Débora, né? Tinha mais alguns assim que tiveram junto e a gente inaugurou esse grupo, assim, digamos, dos adolescentes, dos jovens da época, né? Ficou um certo tempo cantando, tocando e para mim foi um momento especial ali na Cerne, assim como vários outros, né? Mas eu acho que esse, como por uma época a gente tá na adolescência, que a gente pode fazer tantas porcarias, né? Tantas coisas erradas, né? E graças a Deus foi um momento assim da gente dar uma direção para algo certo, né? Algo pro pai, né? Bom, para mim, um trabalho que a gente fez na Cerne durante um bom tempo também, e que eu gostei muito e gosto muito, é missões, né? Porque é algo assim que, quando fala em missões para mim, o meu coração bate mais forte. Porque, primeiro, que é o mandamento do Senhor, ide, pregai a toda criatura, isso move muito comigo, independente de idade, classe social, enfim. E quando a gente assumiu o departamento de missões, foi algo desafiador para mim, porque eu nunca tinha cozinhado para tantas pessoas, né? E de repente eu me vi numa cozinha com umas panelas maior do que o meu fogão que eu tinha em casa. E eu peguei e disse, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu sei, eu vou orar. Eu não sei cozinhar para tanta gente assim, não tenho essa experiência, mas eu tô aqui, Senhor, minha oração foi essa. Eu tô aqui, Senhor, tenho essa vontade, quero fazer com amor, eu quero que eles gostem da comida, que se sintam acolhidos como se tivessem recebido na minha casa e me dá graça. E ali orei, até uma irmã estava chegando e ela achou engraçado eu orar assim. E eu disse, irmã, é o que eu sei fazer, vamos orar. E ali Deus abençoou de uma forma tão assim tremenda que eu até estranhei o gosto da minha comida, viu? Porque não parecia ser a mesma. E foi algo tremendo quando, né, a gente recebeu ali os primeiros irmãos missioneiros que foram lá de 33, né? Os irmãos do Uruguai, e os irmãos muito simples, muito alegre, e aquela alegria deles contagia. Eu sei que foi algo que marcou muito a minha vida, porque eu nunca falei espanhol na vida, e até espanhol na hora ali, Deus me deu graça e eu enrolava, né? E saiu. Consegui até entender o que José queria, né? E atendi José ali. Foi algo tremendo, assim, foi algo muito, não só para mim e para Adriano, mas para toda aquela equipe também, sabe? Porque a gente, como o Adriano já disse, a gente formou uma equipe. E a gente gosta muito de trabalhar assim em equipe e dar oportunidade para aqueles que nunca trabalharam, que a gente vê que tem assim potencial, a gente puxa para estar com nós, né? E foi algo tremendo que Deus fez até na vida dos meus filhos, né? Na época, o André tava meio parado, assim, na fé. E aí o André começou a ir para ajudar. A Vanessa sempre gostou, né? A gente tá no meio, assim, fazendo as coisas. O André é mais quietão na dele, mas participou, o Felipe também. Então, assim, o tremendo, tu vê a tua família inteira envolvida num trabalho tão lindo, né? De missões. E foi bem cansativo. Eu lembro que a gente chegava em casa mais de 1h da manhã e acordava às 5 e chegava lá na igreja o dia inteiro em pé. Eu lembro que no domingo, que foi o último dia, ainda o irmão, na época, ligou para nós e perguntou assim, irmã, posso mandar um povo para ir? Tem comida sobrando aí? Tem, irmão, tem, mas eu achei que fosse mais umas 20 pessoas, né, Marta e Fabiano. E aí quando eu vi, chegou 4 ônibus, né? Não, era um ônibus, provavelmente com 40, 50 irmãos e mais uns 40 carros, todos para jantar conosco. E aí foi algo assim, realmente Jesus multiplicou os pães e os peixes. Porque eu pensei que o ônibus fosse os carros, não eram os carros mais os ônibus. E a gente estava preparado muito, com tanto. Muito. E dobrou. Mas foi algo tremendo. Sobrou comida. Sobrou. Sobrou. Ainda botamos o que sobrou nos carros e levamos ali naquela No vila ponto que de vai para pregação 448 ali. Foi algo tremendo que Deus fez. Então, isso para mim foi algo que marcou muito a minha vida. Ali eu pude ver o agir de Deus em tudo. A equipe trabalhou unida, em paz, assim, fluiu muito.
O povo acrescentou muito culturalmente, espiritualmente na nossa vida. A gente aprendeu muito com Deus, a gente viu ali o milagre do Senhor acontecer a olhos nus, assim. Foi tremendo. Bom, eu tive uma experiência como secretário. No primeiro ano do pastor Nelson, aqui na CERN, me convocou, né, para mim ser o coordenador de missões de EBD. E aí só trabalhamos durante aquele ano, só que para mim eu tenho um probleminha. A minha casa é a CERN, eu não gosto de sair da CERN. Eu gosto de congregar, eu gosto de estar na CERN. Se tivesse culto todos os dias eu estaria lá. Chegou no início de dezembro daquele primeiro ano do pastor Nelson, pastor, eu tô com um probleminha. O que foi, irmão, daquele jeitão dele? Assim, pastor, eu não me nego a trabalhar para Jesus, só que eu gosto de estar na CERN, de congregar na CERN. E essas duas obras que o Senhor me colocou me tiram muito da CERN. Tem como me aliviar no que vem, né? Me dar uma folga no que vem. Não, a gente consegue fazer isso, rapaz. E ele me passou no ano seguinte, que foi o segundo ano dele conosco ali, como secretário. E para mim a alegria foi bem o ano do recadastramento de todos os membros de Canoas, quando veio aquela carteirinha de plástico. E eu comecei a fazer aquele recadastramento e eu percebi que durante os dias de culto era pouco tempo para aquele monte de irmão que a gente tem ali. E eu comecei então a programar com alguns irmãos de fazer esse recadastramento no sábado à tarde, e fiz isso. E ali, irmãos, foi tremendo. Aqueles irmãos com mais experiência com o Senhor, a gente estava lá para fazer um recadastramento, eles começaram a contar tanta experiência com Deus, tanto milagre com Deus. Eles choravam na minha frente assim, de alegria, de emoção, contando aquilo que Deus já fez na vida deles. E assim foram vários sábados, a mesma coisa. A gente ia lá para pegar um CPF, um RG, o nome completo, uma escolaridade. Mas foi tanta informação, tanto milagre, tanta bênção, tanta experiência que aquilo marcou tão forte na minha vida, assim, que hoje eu vejo aqueles irmãos entrando ali na série para congregar conosco, né? Eu fico pensando, Senhor, eu quero ter essa mesma alegria. A idade de chegar sobre a minha vida, eu ter esse mesmo prazer de estar na tua presença e relembrar como se fosse ontem cada milagre, cada instante que Deus teve na minha vida. Então, assim, aquelas tardes de sábado, onde eu pegava os dados pessoais deles para mandar para um cadastro, para gerar uma carteirinha plástica, aquilo para mim foi muito tremendo o que eu ouvi daqueles irmãos. Coisa assim maravilhosa, assim, irmão, assim, que sabe como ouvir, alegrava a alma da gente de tanto quanto Deus fez. Então, aquele para mim, assim, foi o ápice de tudo, né? Numa rejeição de um trabalho, Deus colocou um outro que sim foi muito marcante na minha vida, aquela experiência que eu tive. Falar dos 55 anos da CERN é muito emocionante, assim, porque somos filhos dali, né? Meus pais, minha mãe, uma das fundadoras do ciclo de oração, meu pai sempre um músico que às vezes nós comentamos ali, a CERN é uma igreja e ela tem assim uma questão musical assim que são poucas igrejas que tem, né? E é difícil a pessoa que vem pregar ali ou que vem cantar que não elogia os músicos da CERN, né? E é uma igreja abençoada por isso, sabe? E eu sou muito feliz de saber que a minha família, o meu pai, fez parte disso no começo, né? Então é muito gratificante, é muito emocionante saber que a gente pode fazer parte disso, né? E saber que a minha filha está sendo criada ali também. E é difícil falar, né? Porque a gente se emociona porque não são 55 dias, né? São 55 anos e a gente já congregou em várias igrejas, mas não tem, como a irmã Adriana falou, né? A CERN, ela cativa, ela é uma igreja acolhedora, assim. Eu, como nasci e me criei ali, então, pra mim, é a minha casa, onde eu me sinto bem. E nada melhor do que tu tá ali e tá pronta, te colocar à disposição para trabalhar, para fazer algo para Deus na igreja onde tu foi criado, né? Então, pra mim, é gratificante. E o que eu puder fazer, né, para agregar na obra do Senhor, com certeza a gente se coloca à disposição do Senhor, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para Deus, é se dispor a trabalhar para Ele por tudo que Ele é pra gente, né? Por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Então, é gratificante. A CERN, bem como o Marta falou, assim, para nós é uma casa, né? A gente já teve algumas outras congregações, tivemos alguns outros momentos assim fora. E sempre que a gente passava na CERN, né, como diz, o coração bate mais forte, né? E é algo que assim é difícil explicar, né? Só estando ali, só quem convive,
né, quem participa, assim, sabe o que é a CERN, né? E para nós, assim, é um local especial, é um lugar abençoado, né? Tem irmãos, né, coordenação, tem obreiros que fazem a obra com amor, né, que se esforçam, né, e a obra anda, né, não fica parada, não fica dependendo, assim, né, depende que o pastor fique mandando, ou aquilo, ou isso, mas é um trabalho que anda, né, por si próprio, porque há pessoas comprometidas, né? Então a CERN é um lugar, assim, que não tem como explicar, né, só estando ali, e a gente só sente agradecido a Deus por tudo que Ele faz, assim, né, por a gente poder estar num ambiente assim dessa forma. Meu papel na CERN durante 55 anos, nesses 55 anos, né? Fazem 13 anos que estamos na CERN. A gente chegou na CERN num momento muito difícil para mim em termos de saúde. E eu fui acolhida na CERN como na casa de uma mãe. Eu fui acolhida por irmãos e irmãs ali na CERN. A gente já era cristão, congregava já na Assembleia, mas em outra cidade. E viemos de lá para cá. Inclusive a gente ficou morando um ano ainda nessa cidade e congregando na CERN. Eu fui tocar na banda Cânticos de Miriam, no tempo da irmã Maria Rosa. Então, assim, para mim a CERN tem algo muito especial. Eu gosto até de visitar alguma outra igreja, algum evento, alguma campanha, mas eu me sinto em casa na CERN. E algo assim que move muito o meu coração, e eu me emociono junto com a Marta, isso que eu nem vivi metade do que vocês viveram ali, mas ainda ontem tive o privilégio de sentar lá da irmã Zélia no culto. E eu falo isso não mas porque realmente, que nem sempre que eu encontro a irmã Reni, eu digo pra ela, vontade de sentar nos teus pés assim e ouvir o que tu tem pra contar. Tu saber que tu congrega numa igreja madura, numa igreja que foi fundada e alicerçada por pessoas tementes a Deus, pessoas corretas, pessoas idôneas, pessoas que até hoje dão bom testemunho. E a gente vê isso através do fruto na vida da família dessas pessoas, porque a gente vê, vocês são resultado disso aí. Então é aquilo que a gente estava até falando antes, sobre um lar alicerçado. Então, para mim, fazer parte desses 55 anos da CERN é uma honra. Congregar numa igreja que tem músicos abençoados, que tem obreiros, que tem, enfim, cada departamento da CERN ali, todo mundo que passa por ali são pessoas que têm condições, que têm sabedoria, que têm conhecimento, que buscam ao Senhor, né? Não é que nem às vezes a gente veio de um lugar que infelizmente meio que se perdeu ao longo da caminhada, ainda que era a Assembleia de Deus. E isso nos entristecia muito, né? E aí chegar numa igreja madura espiritualmente como a CERN, isso só nos fortaleceu mais, devido à fase ao qual eu, né? Eles não, mas eu me encontrava de saúde, eu precisava ter chego realmente numa igreja assim. Então eu louvo muito a Deus por poder fazer parte desses 55 anos. Eu uso essa camiseta aqui com orgulho. Até passear no shopping com ela. Bom, nós chegamos na CERN ali arrebentado. Aconteceu que naquele período da nossa vida, assim, a nossa fé estava por um fio. Problema sério de saúde dentro de casa. Aí um dia acho que foi minha esposa que ligou para minha cunhada Eleni e disse, preciso de oração, preciso de ajuda. E a gente morava nessa cidade vizinha. E ela fez os contatos dela aqui em Canoas, e quando eu vejo chegando na minha casa lá, irmão Joel Almeida, a irmã Remi, a irmã Márcia Boscaini, a irmã Maria Rosa, a irmã Guiomar. Quando chegou aquele exército, aquele pelotão do Senhor dentro da minha casa, fizeram um culto lá, oraram, nós nos alegramos, eu senti que a fé reavivou, que alguma coisa diferente da parte de Deus aquela noite aconteceu. E quando estávamos nos despedindo, né, como não poderia deixar de ser, que é típico do cristão, vai conhecer nossa congregação. E aquilo ficou no nosso coração. E nós viemos um domingo à noite, mesmo morando nessa cidade, ainda arrebentado, mas já começando a entender que alguma coisa diferente estava acontecendo. E quando chegou lá, assim, na época era o Solano Almeida que estava cuidando lá, e ele já prontamente botou o olho em mim, e irmão Adriano vem para cá, aquele negócio de a gente ainda é meio indeciso, né, se viria para Canoas, se troca de congregação, porque quando isso acontece a gente fica com muito temor.
Será que essa é a vontade de Deus, de tu mudar de congregação, tu trocar de cidade? Então vem um temor sobre a nossa vida, mas eles já fizeram toda aquela questão, aquele negócio todo, e nós acabamos vindo para cá. Esse foi o jeito que a gente chegou na Cerne. E quando os irmãos começaram a colocar esse logo ali, né, faço parte dessa história, disse, irmão, eu vou falar um negócio para vocês, eu não sei qual é o meu grau nessa história de Cerne, mas uma coisa eu digo, a história da Cerne na minha vida, isso é muito grande. Então, assim, o que eu tenho de participação ali, a gente não consegue medir isso. Só um dia quando estiver diante do Senhor que a gente vai ter a real ideia do que foi. Mas a Cerne, para mim, hoje eu digo, ela faz parte da minha história, porque foi uma igreja que acolheu eu e a minha família, todos nós lá. Nós chegamos ali arrebentados, eles não olharam para o nosso estado, nem para o nosso nível de fé. Eles nos acolheram, eles nos ajudaram, eles nos deram oportunidade, foram nossos amigos, continuam nossos amigos. Então, assim, o que eu tenho para dizer? A Cerne faz parte da minha história, faz parte da minha vida. E aonde quer que nós estejamos ou vamos, só Deus sabe o nosso futuro, a gente não sabe. Mas, assim, a Cerne vai estar sempre viva no nosso coração, porque a história dela é tremenda junto conosco, né? Eu entendo, assim, que a gente ainda é criança nisso, né? Teoricamente, assim. Mas a gente conversa bastante, eu e o Fábio, e a gente nunca, pelo menos, nunca tivemos, assim, a ideia ou o desejo ou aquela vontade, assim, de ter um cargo, de almejar algo assim, né? O que a gente sempre gostou e sempre fez com amor, sempre foi na música, louvando a Deus, o Fábio tocando, enfim. Mas o que a gente vê, assim, o que eu vejo é que eu acho que tu tem que desejar, em primeiro lugar, sempre, é Deus. Tu tem que desejar sempre estar mais perto de Deus, querer Deus, viver a tua vida baseada naquilo que Deus tem para ti, sabe? E se alicerçar, assim, na palavra e orar e buscar, porque o que eu deixaria de conselho é isso, assim, sabe? Almejar uma vida com Deus, porque quando tu almeja uma vida com Deus, Deus é fiel contigo, né? E tudo que tu te dispõe assim, Deus, eu tô fazendo pra ti, sabe? Não é por irmão fulano, por irmão ciclano, eu não tenho ambição de subir ou querer algo na minha vida em questão de cargos, disso, de aquilo, não. Eu quero ser útil pra ti, Deus. Eu acho que o pensamento, pelo menos que eu vejo, assim, que a gente tem que ter é isso. Querer fazer o que tu pode fazer para Deus, porque tudo, pelo menos eu penso que tudo que a gente faz para Deus ainda é pouco, por tudo que Ele faz por nós e pela história, né? Por Jesus ter dado a sua vida por nós, né? Só isso, o que tu for fazer ainda é pouco o que tu pode fazer para Deus. Então, o que eu posso dizer é isso, né? Queira viver a tua vida para Deus, porque no momento que tu vive a tua vida para Deus, Ele se responsabiliza por todo o resto, seja pela tua vida profissional, seja pela tua vida, teu futuro com o teu esposo, com a tua esposa, enfim, né? Que nem para os jovens que vão formar suas famílias, né? Que eles queiram viver uma vida para Deus em primeiro lugar, porque o resto Deus se responsabiliza e o que Deus faz sempre é perfeito. É bem isso aí que a Marta falou. A gente ano passado mesmo, né, quando a gente conversou com o pastor Daniel, eu veio conversar assim, comentei assim, pastor, a gente não tem assim aquela ânsia, aquela necessidade de ter uma liderança, de ser líder, não. Eu gosto de ficar no meu cantinho ali tocando, né, a gente às vezes gosta de cantar, né, mas não tem necessidade assim de a gente correr atrás, né. Se Deus quer assim, perfeito, vamos atender o que Deus quer, né? E Deus sabe todas as coisas e Ele vai dar a direção. Acho que a gente tem que buscar a direção de Deus, ver o que Ele quer para nós, né? Nos esforçar. Se Ele der alguma obra na mão para a gente fazer da melhor forma possível, né? Mas em primeiro lugar, assim, pedir direção. Deus sempre, né? A gente às vezes levanta pela manhã e às vezes acaba esquecendo, né? Será que a gente levanta e agradece a Deus pelo que Ele tem dado para nós? Será que a gente pede direção para o dia a dia,
né? Ou a gente só levanta e entra no automático, né? Vai trabalhar, vai estudar e não faz mais nada. E eu acho que o primeiro ponto é isso, pedir direção de Deus, né? Que Ele possa tomar conta, assim, das nossas decisões, né? Fazer o que Ele quer através da nossa vida, né? E a gente ser acessível, né? Fazer, se esforçar, né? A gente teve ontem mesmo a escola bíblica dominical dos jovens está falando sobre liderança, né? Davi, por exemplo, ele foi ungido, né, por Samuel e continuou no campo, né, trabalhando. No momento certo, ele foi a ser rei, né? Então, Davi não saiu dali assim, agora eu vou ser líder, agora eu fui ungido, agora eu vou fazer isso e aquilo. Não. No momento certo, Deus chamou ele e botou ele no lugar que ele tinha que estar. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, cada um buscar de Deus, o que Deus quer para a sua vida, né? Sem precisar atropelar ninguém, sem ânsia por liderança, sem ânsia por nada, assim. Mas, em primeiro lugar, uma ânsia por buscar a Deus e saber o que Ele quer para a sua vida. Bom, eu concordo em gênero, número e grau com a Marta e o Fabiano. Uma coisa que eu nunca quis nada de cargo. Desde que aceitei Jesus, eu sempre pensei assim, eu quero uma maneira de fazer o mínimo que seja de volta para o Senhor. Se for para entregar um folheto, se for para limpar a igreja, se for o que for. Então, o meu conselho, né, se é que a gente pode, quem sou eu para dar conselho, eu sempre procurei assim, eu nunca quis nada também, nunca quis cargo, nunca quis, porque eu sei que tem o ônus e o bônus, né? E a grande maioria das pessoas, eles só veem o bônus, não vem o ônus. E nem Jesus, né? Jesus, ele nasceu e levou 30 anos para começar o ministério dele. Então, às vezes as pessoas se convertem num dia, no outro dia já querem estar pregando, já querem estar cuidando de igreja. E não é assim. Há um tempo de aprendizado, há um tempo de buscar o Senhor, há um tempo, às vezes, de cura. Então, a gente tem que procurar buscar a Deus. Esse irmão Fabiano, quando a gente acorda de manhã, primeira coisa, quando a gente abre o olho, é Senhor, obrigado porque estou vivo e me dá graça ao longo do dia. Porque quando a gente busca o Senhor, tá na presença dele, as coisas vêm sobre as nossas vidas. Eu lembro que uma vez assisti uma pregação do saudoso pastor Luiz Antônio da Luz, gostava muito das pregações dele. Ele disse que quando a gente está no Senhor, a gente não precisa correr atrás da bênção. A bênção vem sobre as nossas vidas. E assim também a liderança, assim os cargos na igreja. Assim, ao longo da tua caminhada, vai acontecendo as coisas. A palavra do Senhor nos diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Isso é o importante, né? E eu vejo hoje até mesmo como uma preocupação. Às vezes a gente olha assim e vê que as pessoas chegam hoje e amanhã já querem, né? Mas há uma caminhada. E isso é muito importante. Estar na presença do Senhor, né? Esse é o meu conselho. Eu vejo assim que primeiramente tem que ser uma vida consagrada ao Senhor. Porque quando tu tá num momento adiante de Deus e busca essa consagração, tu começa a entender o que Deus quer da tua vida e o que Deus tem para ti. Então assim, como a gente falou antigamente, com a propagação das mídias, aconteceu muitos acessos fáceis. E há um bom tempo eu já venho falando isso, a minha família conhece, que parece que assim, começaram a surgir pregadores de série. Mesma roupa, mesmo corte de cabelo, mesmo sapato, a mesma pregação, a mesma oração. E Deus não nos criou em série. Deus conhece o nosso jeito, a nossa maneira, e é em cima disso que Deus vai nos levantar no ministério, que Deus vai nos usar. Bom, isso é uma coisa. Então, assim, tudo em série, tudo igualzinho. Tu ouvir uma pregação, tu vai ouvir de vários outros a mesma pregação do mesmo jeito. Isso é uma coisa. Deus não nos criou em série, tem algo pessoal e particular para cada um de nós, dentro do nosso jeito. Não precisamos copiar ninguém. Isso é uma coisa. De uns anos para cá, agora todos viraram pregadores itinerantes. Isso é uma grande falha. Primeiramente, que são novos convertidos, que ainda não têm uma experiência real com o Senhor, não têm um conhecimento bíblico muito grande para estar expressando para igrejas e grandes igrejas, como tem acontecido muito ali. Eles têm que saber que, primeiramente, existem as congregações e todas as congregações precisam de um pastor, precisam de um líder dos jovens, precisam de um líder de EBD, precisam de um líder no círculo de oração. Existem os departamentos e esses departamentos precisam ser ocupados por alguém.
Então não precisa ganhar o mundo sem tanta experiência assim, sendo que na própria congregação tem o que fazer. E a igreja precisa disso, porque senão ela vai deixar de ser igreja. Vai ser só um ponto de pregação e ponto final. Então isso é uma coisa que precisa mudar. Jovens, eu tenho visto muitos jovens reclamando, porque estão se levantando contra o meu ministério, porque não querem ver eu crescer no ministério. Jovens, eu digo para vocês, tem muitos de vocês que não estão preparados e ainda não é momento para acontecer isso na vida de vocês. Quem sabe esses tantos que vocês dizem que estão lutando contra o ministério e o crescimento de vocês, será que eles não estão falando a verdade para esse momento na vida de vocês? Será que vocês não precisam ouvir e meditar sobre aquilo que está sendo ouvido e se preparar melhor e dar mais tempo para Deus trabalhar na vida de vocês, para que vocês sejam aquilo que vocês querem e Deus também? Então escute com um pouco mais de atenção, preste mais atenção nesses comentários, nessas dicas, porque eu vejo assim, ó, que 95% das vezes não é pegação de pé, não é inibição de ministério, mas são pessoas experientes que sabem o que estão falando e o que estão falando melhor para a vida ministerial de vocês. Então cuidem isso aí, porque na hora certa, como aconteceu com Mardoqueu, né? Na hora certa o rei perdeu o sono, e aí chamou, mandou vir os livros, as crônicas dos reis, e ali estava toda a história de Mardoqueu. E ele perguntou, mas o que foi feito para esse homem? Nada, não tinha sido feito nada. Ele foi benéfico com o rei naquela época, ficou um bom tempo no mesmo posto, no mesmo lugar, com as mesmas atividades, não teve reconhecimento nenhum disso. Mas no momento do Senhor, Deus tirou o sono daquele homem, ele começou a ler, a partir daquele momento ele começou a exaltar Mardoqueu. E assim é na nossa vida. Quem sabe recebemos uma profecia hoje, mas não é para amanhã, é para aqui um tempo, que nem me diz o Fabiano. Com Davi, ele recebeu a unção de rei, mas quanto tempo ele teve que esperar para ser o rei de Israel, o segundo? Então, às vezes assim também é com o nosso ministério, às vezes assim é com a nossa vida também. Então, preste atenção, nós precisamos de líder dentro da nossa congregação e gente com vida consagrada no altar do Senhor para fazer a obra conforme Deus quer. Faço parte dessa história.